Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar na norma regulamentadora número 26, a famosa NR26, que trata da sinalização de segurança aqui no Brasil. O foco principal vai ser nas atualizações recentes, sabe? Principalmente na parte de identificação de produtos químicos no trabalho. Negócio super importante. A nossa base aqui é o texto oficial mesmo, a versão atualizada em 2022 por uma portaria do MTP, o Ministério do Trabalho e Previdência. E a missão é descomplicar os pontos-chave dessa norma para quem precisa entender rápido o que é exigido em sinalização, principalmente com químicos, né? Para garantir segurança e conformidade. Ok, vamos lá desvendar isso. Isso aí. E olha, é sempre bom começar lembrando, né? Normas como a NR26 são, assim, a espinha dorsal da segurança e saúde no trabalho. Não é só burocracia, não. São ferramentas essenciais para proteger vidas, definindo um padrão claro que todo mundo tem que seguir. É quase uma linguagem comum para a prevenção. Boa. Então, começando pelo básico mesmo. O objetivo central da NR26 parece bem direto: estabelecer como fazer a sinalização e a identificação de segurança nos locais de trabalho, certo? E isso vale para todo mundo, né? Qualquer estabelecimento, qualquer lugar com gente trabalhando. Exatamente, a abrangência é total. E uma das primeiras coisas que a norma aborda é a sinalização por cores. A ideia é usar cores específicas para alertar sobre perigos, indicar onde estão os equipamentos de segurança, delimitar áreas, sabe? Usar a cor como um código visual rápido de segurança. Ah, entendi. Mas não é para sair pintando tudo de qualquer cor, imagino? Deve ter um padrão. Com certeza. A norma é clara. As cores têm que seguir os padrões técnicos oficiais. Não dá para escolher a cor da tubulação de gás porque acha mais bonita, né? Tem uma lógica, uma padronização, para que não importa onde a pessoa esteja, aquela cor signifique a mesma coisa em termos de segurança, seja para um extintor ou uma área de acesso restrito ou uma tubulação de vapor. Entendi. Padronização é a chave. Mas, eu li em algum lugar que a norma também recomenda usar as cores com moderação. Isso me pareceu um pouco contraintuitivo. A gente não quer que a sinalização seja bem visível. Sim, quer. Mas aí entra um ponto sutil e bem importante que a norma traz. O excesso de cores pode acabar sendo ruim. Pensa num ambiente de trabalho que parece um carnaval de cores. Isso pode, na verdade, gerar distração, confusão visual e até cansaço no trabalhador. O cérebro da gente começa a filtrar tanto estímulo, sabe? E aí o que era para ser um alerta importante acaba se perdendo no meio de tanta informação visual. A sinalização tem que ser clara, pontual, significativa, não uma poluição visual. Por isso a orientação é usar as cores de forma estratégica e, assim, o mais limitado possível, só onde for realmente necessário para a segurança. Ah, faz todo sentido agora. Clareza é mais importante que quantidade. Entendido. Bom, vamos então para a parte que parece ter sido a grande mudança recente, que é a identificação de produtos químicos. Aqui a coisa fica interessante mesmo, né? Porque envolve um padrão internacional. Exato. A grande virada foi a obrigação de classificar os perigos dos produtos químicos usados no trabalho, seguindo os critérios do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, o famoso GHS, né? Que é um sistema da ONU. Isso foi, olha, um passo gigantesco para o Brasil. Tá, GHS. E por que ele é tão relevante assim? O que muda na prática? Nossa, a relevância é enorme. O GHS tenta criar uma língua universal para os perigos químicos. Pensa só, antes dele, um produto podia ter uma classificação de perigo nos Estados Unidos, outra totalmente diferente na Europa e talvez nenhuma aqui no Brasil ou vice-versa. Imagina a confusão para quem importa ou exporta e o risco para os trabalhadores que lidam com esses produtos sem uma comunicação clara, padronizada. Com o GHS, a ideia é que um pictograma, sabe aquele losango vermelho com um desenho dentro? Ou uma frase de perigo signifiquem a mesma coisa em qualquer país que adote o sistema. É um avanço, assim, tremendo em comunicação de risco. Uma linguagem universal de risco químico. Isso é poderoso mesmo. E como é que as empresas aqui no Brasil devem fazer essa classificação?
É muito complicado? Olha, a norma orienta sim. A classificação deve se basear, primeiro, em listas oficiais de classificação harmonizada, se o Brasil já tiver publicado alguma para aquela substância específica. Se não tiver lista nacional, aí a classificação tem que ser feita com base nos ensaios e critérios técnicos que o próprio GHS define. E tem uma flexibilidade importante. Se não tem lista nacional, podem ser usadas listas internacionais que sejam reconhecidas. O ponto-chave é que todo o processo tem que seguir a norma técnica brasileira específica, que detalha como aplicar o GHS aqui, para garantir a consistência, sabe? Ok, entendi. Então classificou o produto. O passo seguinte, imagino, é mostrar essa classificação para quem vai usar, né? É aí que entram os rótulos. Exatamente. A norma chama isso de rotulagem preventiva. É aquele conjunto de informações que vai na embalagem mesmo, no recipiente do produto químico. E para os produtos que o GHS classifica como perigosos, a norma é bem específica, bem detalhista sobre o que obrigatoriamente tem que estar no rótulo. Imagino que seja bastante informação, né? Para garantir a segurança total. O que exatamente precisa ter ali? São vários elementos, todos definidos pelo GHS. Precisa ter a identificação clara do produto e a composição química relevante, os pictogramas de perigo, aqueles símbolos gráficos que eu falei, uma palavra de advertência, tipo perigo ou atenção, que varia conforme a gravidade do risco. As frases de perigo que descrevem qual é o risco, tipo, causa queimaduras severas na pele. As frases de precaução, que dão orientações de manuseio, seguro, armazenamento, descarte e o que fazer se der algo errado. E ainda podem ter informações suplementares que sejam importantes. É um pacote bem completo para dar uma visão rápida e clara dos riscos. Uau, é bastante coisa mesmo. Mas e se o produto não for classificado como perigoso pelo GHS? Precisa de tudo isso também ou é mais simples? Aí sim, a norma permite uma rotulagem mais simples. Para os produtos não perigosos, basta colocar o nome, uma frase dizendo que ele não é classificado como perigoso segundo o GHS e talvez algumas recomendações gerais de precaução, se aplicável. É uma diferenciação importante, né? Para não sobrecarregar de informação onde o risco principal, segundo a classificação, não existe. Entendi. E tem alguma exceção? Algum caso em que mesmo um produto químico perigoso não precise seguir exatamente essas regras de rotulagem da NR26? Tem sim. E esse é um ponto interessante que mostra como as regulações conversam entre si. A norma faz uma exceção para produtos saneantes, tipo desinfetantes, detergentes de uso profissional, que já têm registro ou notificação na Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como eles já seguem regras de rotulagem específicas da Anvisa, a NR26 os dispensa de ter que seguir também a rotulagem GHS desta norma. Isso evita conflito regulatório, sabe? Mas, claro, a informação de segurança continua sendo exigida pela própria Anvisa. E, como sempre, a norma reforça que os detalhes técnicos da rotulagem GHS devem seguir a norma técnica brasileira correspondente. Interessante essa interface entre as agências. Bom, rótulo entendido. Mas a comunicação de segurança não acaba na embalagem, né? Tem também a famosa ficha com dados de segurança, a FDS, que muita gente ainda chama pela sigla antiga, FSPQ. O que a NR26 diz sobre ela? A FDS é, digamos, o complemento detalhado do rótulo. Se o rótulo é o alerta rápido, a FDS é o manual completo do produto químico. A responsabilidade de fazer e fornecer essa ficha é do fabricante ou do importador aqui no Brasil. Eles precisam garantir que quem compra e usa o produto tenha acesso a ela. E o que faz essa FDS ser tão mais completa que o rótulo? O que tem nela? O formato e o conteúdo dela também seguem o padrão GHS, que é dividido em 16 seções padronizadas. Ali tem tudo mesmo: identificação completa do produto e da empresa, identificação dos perigos, de forma mais aprofundada aqui no rótulo, composição e informações sobre os ingredientes, medidas de primeiros socorros, combate a incêndio, controle de derramamento ou vazamento, manuseio e armazenamento seguros, controle de exposição e proteção individual, aqui entram os limites de exposição ocupacional, por exemplo,
propriedades físico-químicas, estabilidade e reatividade, informações toxicológicas, ecológicas, considerações sobre tratamento e descarte, informações sobre transporte. Nossa, é realmente um dossiê técnico bem completo. Nossa, é informação pra caramba. E tem algum detalhe específico para quando o produto é uma mistura química? Porque às vezes o perigo está num componente que nem é o principal, né? Excelente ponto. A norma exige sim. Para misturas, a FDS tem que informar o nome e a concentração ou a faixa de concentração de todas as substâncias que, primeiro, representem um perigo à saúde e estejam presentes em concentração igual ou acima dos limites que o GHS estabelece para exigir essa informação. Ou segundo, mesmo em concentrações menores, se aquela substância específica tiver um limite de exposição ocupacional reconhecido. Isso é fundamental, é o que permite aos profissionais de segurança e saúde do trabalho fazerem avaliações de risco adequadas, sabe? E definir medidas de controle eficazes, porque eles sabem exatamente a quais componentes perigosos os trabalhadores estão expostos. Isso traz uma transparência muito necessária sobre os ingredientes que realmente importam para o risco. Mas, uma coisa me chamou a atenção, você falou que a FDS é para produtos perigosos. Mas e se um produto não for classificado como perigoso em si, mas o jeito de usar ele no trabalho criar um risco? Como fica? Aqui está uma das sutilezas mais importantes da norma e que exige uma análise de risco assim, mais apurada por parte das empresas. A NR26 diz que a FDS também é necessária para produtos que, embora não classificados como perigosos pela sua natureza química segundo o GHS, possam gerar perigos físicos ou à saúde dos trabalhadores por causa do uso previsto ou recomendado. Pode dar um exemplo? Como um produto não perigoso pode gerar perigo no uso? Fiquei curioso. Claro! Imagina, por exemplo, um pó inerte. Sei lá, sílica amorfa ou talco industrial. Quimicamente, ele pode não atender os critérios de perigo do GHS para ser classificado. Porém, se o processo de trabalho que envolve esse pó gerar muita poeira fina, respirável, num lugar sem ventilação adequada, isso cria um risco sério para o pulmão do trabalhador, concorda? Como a silicose no caso da sílica. Nesse cenário, mesmo o produto em si não sendo perigoso na classificação GHS, o risco associado ao uso dele exige que o fornecedor disponibilize uma FDS. E essa ficha vai ter que trazer informações sobre esse perigo específico do uso, a formação de poeira expirável, os limites de exposição, as medidas de controle, ventilação, EPI respiratório e os procedimentos de segurança. Isso força uma análise que vai além da química pura, olhando para o processo de trabalho real. E, de novo, a elaboração da FDS tem que seguir a norma técnica oficial. Entendi perfeitamente. Nossa, isso é bem importante. A responsabilidade vai além da classificação química pura, né? Tem que pensar no risco real da aplicação. Bom, então a gente tem toda essa informação, rótulos claros, FDSs completas, mas como garantir que isso chegue e seja útil para quem está lá na ponta lidando com o produto no dia a dia? Aí entra a última peça fundamental desse quebra-cabeça, a informação e o treinamento dos trabalhadores. A norma é muito clara nisso. A empresa tem que garantir que os trabalhadores tenham acesso fácil, sem barreiras, às FDSs de todos os produtos químicos que eles usam ou aos quais possam ser expostos no trabalho. Não adianta nada a FDS existir se ela fica trancada numa gaveta ou se o trabalhador nem sabe que pode pedir para ver. Acesso garantido, ok. Mas só ter o documento ali disponível não significa que a pessoa vai entender ou saber o que fazer com aquela informação toda, né? Principalmente porque pode ser bem técnica às vezes. Exatamente. Por isso, o acesso é só o primeiro passo. O segundo, e talvez o mais crucial para a prevenção funcionar de verdade, é o treinamento obrigatório. A NR26 exige que os trabalhadores recebam treinamento específico sobre os produtos químicos que eles utilizam, e esse treinamento precisa capacitar eles para, no mínimo, primeiro, entender o que significam as informações do rótulo e da FDS, e segundo, conhecer os perigos específicos daquele produto, os riscos que ele corre no trabalho dele,
quais são as medidas de prevenção para usar com segurança e como agir corretamente se acontecer uma emergência, tipo um vazamento, um contato acidental, essas coisas. Então, não é só um treinamento genérico sobre cuidados com produtos químicos, mas algo bem focado na realidade daquele trabalhador e nos produtos que ele realmente usa. Precisa ser. Um treinamento eficaz é aquele que consegue conectar a informação padronizada dos GHS, os rótulos, os pictogramas, a FDS, com as tarefas diárias e os riscos reais daquele posto de trabalho específico. Sem um treinamento adequado e que seja refeito periodicamente, todo esse esforço de classificar, rotular, documentar, ele pode se perder. Os documentos viram só papel, formalidade e a segurança na prática não melhora. O treinamento é o que transforma a informação em comportamento seguro de fato. Fica muito claro que é um sistema totalmente integrado. Recapitulando, então, nossa análise da NR26, a gente viu a importância da padronização na sinalização geral, com o uso estratégico das cores. Mas o grande destaque, sem dúvida, foi a adoção do GHS para produtos químicos. Isso trouxe a necessidade de rótulos mais completos, padronizados internacionalmente, e reforçou o papel da ficha com dados de segurança, a FDS, como um documento técnico essencial. E, para fechar o ciclo, a obrigação fundamental de garantir não só o acesso à informação, mas também o treinamento específico, para que os trabalhadores realmente entendam e apliquem esse conhecimento no dia a dia. A adesão ao GHS parece ser mesmo um divisor de águas para a comunicação de riscos químicos no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, e isso nos leva a pensar, né? Como é que essa padronização via GHS, essa linguagem universal do risco químico, realmente impacta e transforma a cultura de segurança dentro das empresas? Como ela facilita não só a prevenção interna, mas também o diálogo com fornecedores, com clientes internacionais que usam o mesmo sistema? E, olhando para o outro lado, quais são os desafios práticos que ainda existem? Como garantir que essa informação chegue de verdade e seja compreendida em empresas de todos os tamanhos, sabe? Desde a multinacional até a pequena oficina. E por trabalhadores com diferentes níveis de formação, de conhecimento. A norma diz o quê? Mas garantir o como, a implementação eficaz, a compreensão real. Isso continua sendo um desafio constante. Exige esforço contínuo de todo mundo. Excelente reflexão sobre os desafios da implementação na vida real. E para deixar nosso ouvinte pensando um pouco, eu queria lançar uma provocação final. O GHS aposta muito em informação detalhada, né? Mas ainda em formatos que são de certa forma estáticos. Rótulos impressos, documentos como a FDS. Pensando no futuro, qual seria o próximo salto evolutivo na comunicação de segurança no trabalho? Será que a gente vai ver uma integração maior com tecnologias digitais? Sei lá, talvez QR Codes nos rótulos que levem para FDS sempre atualizadas online? Ou aplicativos que ofereçam informações de segurança de um jeito mais interativo, com alertas personalizados para a tarefa que a pessoa está fazendo naquele momento? Fica aí a questão. Como a tecnologia pode complementar ou, quem sabe, até reinventar a forma como a gente comunica riscos para tornar nossos locais de trabalho ainda mais seguros? Fica aí, para a gente pensar.